O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e de saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos um momento de silêncio, esse silêncio sagrado da Quaresma, pedindo a Deus que fale ao nosso coração com a sua palavra e que ela caia no nosso coração como uma semente de vida eterna. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos e irmãs queridos, em primeiro lugar, mais uma vez eu saúdo com muito carinho os irmãos que fazem parte da pastoral dos surdos da nossa arquidiocese. Uma pastoral hoje cada vez mais indispensável para a comunicação. Há 6 anos, esta pastoral tem se dedicado para evangelizar e nós nos alegramos com cada um dos membros desta pastoral, rezando por vocês nesta Santa Missa, do modo como podemos, com as limitações que temos, mas com um desejo muito grande de manifestar a gratidão de Deus e da Igreja pelo trabalho que vocês desenvolvem. Hoje, nesta liturgia do sábado, nós somos convidados a ouvir esta pergunta que brota dos corações que ainda não entenderam quem é Jesus. Será que pode vir o Messias da Galileia? Em outro momento, já disseram isso a respeito de Jesus. Pode vir algo que preste da Galileia dos pagãos? No tempo de Jesus, a Galileia era povoada por um imenso número de estrangeiros de Israel. Era também uma região muito próxima do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, e era dali que saíam os peixes. A vida das pessoas era nutrida na sua alimentação por aquilo que aquela região produzia. Nazaré é um pequenino povoado, era um pequenino povoado. Contudo, nesse pequenino povoado, nós vemos Jesus crescer ali. Foi ali que Deus escolheu
conforme o desígnio que ele põe no coração de José, foi ali que Deus escolheu para que o seu filho pudesse crescer e se desenvolver. A vida oculta de Jesus, até o início do seu ministério, acontece ali, naquela região, em Nazaré, na região da Galileia. E daí então a pergunta que fazem: será que o Messias poderia vir da Galileia? Bom, quem fez esta pergunta também desconhecia que Jesus tinha nascido em Belém, na cidade de Davi. Então, as profecias que diziam que o Messias viria da descendência de Davi e da cidade de Belém, aquelas profecias eram verdadeiras e estavam se realizando em Jesus, na vida de Jesus. Mas a grande verdade é que aquelas pessoas não eram capazes de compreender ainda quem era Jesus. Não o conheciam. E Jesus, de fato, as confunde, porque as expectativas que elas tinham estavam na mente, mas não estavam no coração e na vida. Quando o texto do Evangelho termina, vão responder assim: vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Bem, talvez, pelos estudos que eles tinham, não era possível acreditar que o Messias pudesse vir da Galileia. Mas Deus escolheu confundir a sabedoria dos sábios, especialmente daqueles que acreditavam conforme a maneira de pensar deste mundo, porque acreditavam a partir da sua própria inteligência, do que conseguiam provar. A fé brota de um coração que anseia por Deus. E é este coração que anseia por Deus que nós somos convidados a buscar, a desejar e a construir ao longo da história da nossa vida. Jesus também leva as multidões, as pessoas de Jerusalém, aqueles que o ouvem, a repensar as suas concepções, a repensar. Será que nós estamos no caminho certo? Isso também é conversão. A conversão da inteligência, a conversão das convicções. Ainda hoje há quantas inúmeras pessoas que agem de tal maneira conforme a experiência da vida que acumularam e transformam isso numa lei para si e para os outros, e não são capazes de questionar a si mesmas se as escolhas que estão fazendo e que fizeram foram as melhores possíveis, se não daria para fazer algo de novo e viver uma vida diferente por um caminho melhor. Jesus faz os seus ouvintes repensar a maneira como eles acreditavam, viviam, especialmente até suas expectativas de salvação. A respeito do que vem da Galileia, a respeito do que Deus tem o poder de fazer, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, os fariseus vão dizer para Jesus: Mestre, mestre, manda os teus discípulos se calarem, eles estão fazendo muito alvoroço. E aí Jesus responde para os fariseus, lá naquele momento em que ele entra gloriosamente, aclamado em Jerusalém: se eles se calarem, as pedras falarão. Deus, que tem o poder de fazer brotar profetas de pedras, também tem a autoridade de constituir o Salvador de Israel da Galileia, um lugar que ninguém acreditava que podia ser a fonte, o lugar de origem de um escolhido de Deus. Foi ali que Deus escolheu para manifestar a força da sua obra e o poder da sua misericórdia. Mais do que isso, não é? Jesus é a nossa justiça e a nossa justificação. Aquela justiça que o profeta, na primeira leitura, Jeremias, pede a Deus: justificai-me,
fazei-me justiça. E que o salmista canta, julgai-me, Senhor, a mim como eu mereço e não conforme o ódio, a vingança dos meus inimigos. Esta justiça, Jesus se fez assim por nós. Esta justiça nasceu em Belém, rejeitado por aquela cidade que não teve como acolher Maria grávida e José. Esta justiça cresceu oculto em Nazaré, cidade escolhida por José para trazer sua família para que protegidos às ocultas pudessem sobreviver à perseguição daquele tempo. E ali, o menino Jesus, sendo Deus e homem verdadeiro, aprendeu na casa de Nazaré a viver como família humana. Família humana. A justiça de Deus veio ao nosso encontro e experimentou a nossa vida para comunicar o que é divino, para transmitir para nós o que é divino. E nós somos convidados a escutar Jesus. Jesus teve oportunidade e tempo para escutar Maria e José. Teve também oportunidade e tempo para escutar os seus discípulos. Mas nós também precisamos escutar a palavra que Jesus nos traz. E o que Jesus nos traz é a revelação de Deus, a revelação do Pai. O Pai se revela através da pregação de Jesus. Nós dizemos que a nossa fé cristã, a Igreja Católica, o cristianismo, é uma religião revelada, porque nós acreditamos na revelação que Jesus faz do Pai, dos mistérios de Deus, do amor de Deus, da sua misericórdia, do seu coração escancarado para a humanidade. Então nós somos convidados a escutar Jesus. Não apenas a escutar, mas através da obediência, que é inclinar-se para ouvir o que Ele tem para nos dizer, trazer a sua palavra para dentro do coração. Não apenas para dentro da mente, nem apenas para dentro da inteligência, mas para dentro do coração. E deixando que ele se torne a pedra de fundamento do nosso coração, reconstruir a nossa vida a partir de Jesus. O tempo da Quaresma caminha para o seu fim. Daqui a pouquinho, de uma forma ou de outra, conforme a providência de Deus nos permitir, nós vamos celebrar a Páscoa. Queremos pedir ao Senhor que a celebração da Páscoa nos ajude a começar uma vida nova, um caminho novo para nós e para o mundo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nos convida a uma verdadeira transformação espiritual. A vida que vivemos até aqui está boa, mas pode ser melhor. Tem fé, mas pode ser de mais fidelidade. É calcada e construída em cima do amor, caridade de Deus, mas pode ser expressão mais vigorosa de que, de fato, Ele está no fundamento da nossa existência, da nossa vida. Portanto, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, a criatividade para manifestar as obras de Deus pode ser uma característica que nos defina mais profundamente. Pedimos então ao Senhor, no final desta reflexão, que Ele seja o nosso refúgio e a nossa proteção, e que nós saibamos acolher a justiça que Deus nos enviou há 2000 anos. A justiça que Deus nos mereceu caminha no meio de nós, e é Jesus. Abraçá-lo é abraçar a misericórdia, o perdão e a reconciliação de Deus em nossa vida. E fiquemos tranquilos, nós não podemos nos abraçar porque podemos contaminar-nos uns aos outros com o coronavírus.
Jesus não tem medo do coronavírus. Ele pode abraçar-nos na sua misericórdia e no seu amor em qualquer momento da nossa vida. Basta que nós nos voltemos para Ele. Amém.